Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários e parece que vocês estão desaprendendo a investir, pessoal. Vamos lá, tá todo mundo desesperado com essa ideia que os fundos imobiliários estão caindo e despencando como se fossem falir de vez. Vejo vários comentários, vários outros vídeos com uma pegada muito mais apelativa nesse cenário. Não sei se é para gerar clique ou se é realmente tem alguma informação que eu não saiba, porque veja, a gente pode ver a média do mercado, do IFIX, no acumulado do ano, tem andado praticamente de lado, ou seja, a rentabilidade ficou quase que 0 a 0 comparado com em janeiro deste próprio ano, né? E isso, pessoal, está acontecendo por alguns fatos que não necessariamente estão relacionados com os próprios fundos imobiliários. Veja, a gente tem uma curva de gráfico aqui bem interessante no momento onde a gente tem uma taxa de juros mais alta, ou seja, quando eu tenho a elevação da taxa Selic, que é o que está acontecendo no momento, eu tenho um incentivo para o desinvestimento nos fundos imobiliários, ou seja, vendendo as cotas dos fundos imobiliários para que se faça o aporte na renda fixa, no Tesouro Selic. Então essa curva ela é inversa. No momento onde a Selic está subindo, eu tenho queda nos fundos imobiliários. No momento onde eu tenho queda na Selic, eu tenho aumento nos fundos imobiliários. Se você ficar vendendo as suas cotas no mercado de baixa, comprando as suas cotas no mercado de alta, a sua carteira de investimentos nunca vai dar certo. Aqui no canal eu sempre ensino se você tem um ativo, analisa esse ativo especificamente, igual nós vamos fazer aqui agora com o GARI 11. Se esse ativo é bom, é sólido, se ele é resiliente, se ele é um ativo consistente e o mercado simplesmente está deixando de investir nele só para investir em outros ativos de renda fixa, se ele não perdeu fundamentos, que é o que eu quero dizer, o momento de você fazer os seus aportes é onde ele está apresentando determinado desconto. Não falo desse fundo específico, falo em qualquer ativo, seja ações, fundos imobiliários, fiagros. Então, o primeiro ponto, antes de você analisar se está tudo errado com os investimentos, é o ativo específico, aquela ação que você tem na sua carteira. Ela perdeu os fundamentos ou é simplesmente aquela mudança macroeconômica que acontece desse giro de carteira das grandes instituições? Os fundos imobiliários, aquele fundo, ele está cometendo erros consecutivamente, o gestor tem feito decisões ruins, onde o fundo vem perdendo qualidade, ou o fundo continua saudável do mesmo jeito que está e simplesmente as pessoas só estão migrando os seus investimentos. Então faça esse balanço e você vai conseguir ter uma carteira muito mais saudável, porque se você compra o ativo num preço com uma margem de segurança interessante, você vai colher um dividend yield muito mais atrativo no futuro, tá, pessoal? E eu vou te ensinar a fazer isso aqui com o GARI 11. No decorrer desse ano, o GARI 11 fez uma mudança muito robusta na sua carteira de investimento para positivo, claro. Ele vem também performando meio que de lado de janeiro para cá, mas essa mudança mesmo de GALG 11 para GARI 11 aconteceu no primeiro semestre de 2024, então por isso que ele apresenta essa volatilidade. Então ele e o IFIX estão mais ou menos ali a mesma coisa. O interessante do GARI 11 agora é o seguinte, que ele tem 25 ativos na sua carteira, ele tem parte de renda urbana e parte de logística, nós já vamos conhecer seus imóveis. Um ponto muito positivo quando a gente vai analisar fundos imobiliários de tijolo é que os contratos são contratos atípicos. Esses contratos atípicos, eles geralmente são de longo prazo, ou seja, 10, 15 anos, e se o locador interromper o contrato, ele tem que pagar todo o restante. É diferente de um contrato típico, onde essas rescisões têm um prazo de negociação um pouco mais flexível. Então, o GARI 11 ganha nesse sentido por ter todos esses contratos de forma atípica. O prazo de aluguel também são prazos longos, 15 anos aí de vigência de aluguéis, com 6 inquilinos que têm um high grade na sua carteira de crédito, são inquilinos bons e estão localizados em mais de 10 estados. Então, quando você vai lá e compra a sua cota do GARI 11, você está investindo em quê? Em um fundo imobiliário que tem imóveis reais. Quais imóveis? Um pouco de galpões logísticos e um pouco de renda urbana. O que é renda urbana? Supermercados, basicamente, tá? Pão de açúcar, rede extra, açaí, tudo isso está dentro do GARI 11. Veja, a gente tem 51% renda urbana, 49% logística, diversificado em vários estados diferentes, diversificação equilibrada entre inquilinos, né?
a totalidade dos contratos de forma atípica e trazendo uma qualidade muito interessante. Então a gente pode perceber esses 25 imóveis que ele tem e os seus locatários, né? Tem bastante do Grupo Pão de Açúcar, Grupo Mateus também tem bastante. Aí depois tem os galpões logísticos, né? Que é Air Liquid, a BAT, a BRF e a Almanara, tá? Olha só, o Gary ele vem fazendo umas mudanças na sua carteira de forma expressiva. Então é o seguinte, ele era um fundo no passado, onde ele tinha um patrimônio muito pequeno, ele só tinha 5 ativos, ele era um fundo bem pequenininho, mas um fundo bastante resiliente. Depois ele fez uma captação no mercado e captou ali R$1 bilhão, ou seja, mais 500 milhões, e comprou vários ativos. Com isso, a sua carteira hoje ela ficou um pouco maior do que o gestor planeja. Hoje ele tem 25 imóveis, mas o que a gestão quer é cuidar de apenas 12 de altíssima qualidade, com os mesmos 6 inquilinos. Só vai dividir um pouquinho ali essa questão. E por que ele fez isso, pessoal? Ele fez isso porque ele aproveitou para comprar imóveis, para comprar essas lojas, para comprar o Grupo Pão de Açúcar, para comprar o Grupo Mateus, com um preço mais atrativo, que é até parte da matéria que a gente vai estudar aqui hoje, que é uma possível venda, que ele pode conseguir um lucro nessa venda. Então, além desse fundo ganhar um dinheiro recebendo os aluguéis e distribuir em forma de dividendo, ele pode ganhar na valorização do próprio ativo. Ele compra uma loja num preço atrativo, espera a valorização do mercado e vende ela num preço melhor. Com isso, você tem uma taxa interna de retorno muito mais interessante. Um prazo de aluguel dele visa ser, no próximo ano, de 11 anos, 100% atípico ainda, uma alavancagem de 26%, porque o fundo está fazendo vários investimentos. Nós também vamos falar sobre essa alavancagem, tá? Isso pode assustar muita gente, mas muita gente também sai copiando tudo que as outras pessoas falam sem estudar a fundo aquele fundo imobiliário, tá? Então, só por ter uma alavancagem, acha que o fundo está se endividando à torta e à direita. Não é bem assim que funciona, pessoal. Vamos fazer uma análise muito mais criteriosa, tá? Pretende-se ter ali mais ou menos 130 mil cotistas, com uma liquidez interessante aí de mais de R$2 milhões, né, com dividend yield para o segmento, que é logístico e renda urbana, de 11%, bem interessante. Outros pares do mercado, a gente vê que o yield é bem menor, que eu já vou te mostrar também posterior no vídeo, tá? E olha só, ele recebeu essa proposta de compra de um dos seus imóveis, né? Vamos ler só o que está grifadinho aqui: recebimento de uma proposta de aquisição do imóvel atualmente locado para o Grupo Pão de Açúcar, localizado na Avenida Princesa do Oeste, 1406, lá em Campinas, tá? GPA Campinas, que é o nome desse imóvel, que pretende ali ser analisado pela gestão, essa proposta de compra. Ele vai avaliar e ver se vale a pena mesmo, tá? Então é esse imóvel aí que você está vendo, né? Ele tem 2.895 mil metros quadrados, né? Então tem um contrato aí atípico de 15 anos, veja os benefícios de receber esses dividendos corrigidos por 15 anos. E olha só, a proposta é de R$30 milhões, e isso dá um cap rate de 6,82% ao ano. Com isso, o fundo teria um lucro de R$6 milhões, ou 4 centavos por cota aí atualmente, tá? Com uma taxa interna de retorno aproximada de 26%, o que é bastante agressivo, somando aí a um IPCA mais 21,24%. Então veja, o gestor comprou aqueles vários imóveis, né? Ele comprou 25, mas pretende ter apenas 12, para fazer essas vendas e ter essa lucratividade. Se ele lucra bastante, se ele vende esse imóvel, ele consegue pagar a sua alavancagem também de uma forma mais antecipada, tá? Que até que ele comenta aqui na carta. Se você pensa que investir no Gary 11 é melhor ou pior do que investir em renda fixa, aqui pela própria gestão, a gente tem um spread de quase 6% de diferença entre investir na NTNB, que é o nosso IPCA+, os nossos títulos de renda fixa pelo Tesouro, ou investir pelo Gary 11, você estaria ganhando ali mais 6%. Então, vence a renda fixa, investir nesse fundo imobiliário ali, pegando os dividendos e reportando. Falando desses dividendos, onde ele recebe esses aluguéis, a gente vê que ele é um fundo que vem distribuindo dividendos iguais ali nos últimos 3 anos, né? 21, 22, 23, 96 centavos. Até agora, ele já distribuiu 71 centavos. Pode ser que para o próximo ano isso aumente um pouquinho, porque afinal de contas a carteira do fundo melhorou bastante. Em termos de qualidade dos inquilinos, na carteira dele a gente tem muito AAA e AA, tá? Basicamente são inquilinos que têm um bom rate de classificação de bom pagador, então o fundo tende a não ter problemas de inadimplência nem vacância, que é o que acontece, né? 0 vacância, 0 inadimplência, e ele tem ali esses 5 inquilinos diferentes, que é a BRF, Air Liquid, a BAT
o Grupo Mateus e o Grupo Pão de Açúcar e a Almanara, tá? Então são esses inquilinos aí espalhados por nosso território nacional inteiro, ok? Sobre a sua alavancagem, que ele tem caixa suficiente para arcar com essas despesas e ele vai amortizando isso aos poucos, o que ele tem? Ele tem um negócio que chama CRIs casadas. O que isso quer dizer? Por exemplo, ele comprou um imóvel do Grupo Pão de Açúcar, que ele tem um contrato de 10 anos com esse inquilino, e esse contrato é atípico, lembre-se disso, que tem que pagar multa se ele sair. Então, suponhamos que o inquilino fique lá por 10 anos. Ele pegou um CRI para poder investir nesse próprio imóvel, modernizar ou fazer a compra dele como um todo em si, e atrelou o prazo da dívida ou o prazo da sua alavancagem com o prazo também dos contratos. Então, só vai vencer o contrato quando a dívida já estiver paga, teoricamente. Então, ao mesmo tempo, na mesma linha de tempo, eu pego 10 anos de dívida e tenho 10 anos de contrato recebendo ali os aluguéis, pagando essas dívidas com os próprios aluguéis e ainda distribuindo dividendo. Então, esse é um benefício que a gestora fez, essa estratégia, que eu acho bastante interessante, porque isso amarra uma certa segurança e qualidade. É claro que não se sabe do dia de amanhã, mas quando a gente compara as outras estratégias de outros fundos, a gente percebe que é um pouco diferente, né, pessoal? E a gente vê que nos últimos meses o GARI 11 vem performando melhor do que outros fundos imobiliários de forma híbrida, né? Os híbridos vêm pagando ali, em média, 9,3% de dividend yield, os fundos de tijolos de renda urbana 10,5% e os fundos de logísticas 9,1%. Tá? Então, ele com essa carteira mista, ele consegue um yield um pouquinho melhor e isso traz essa qualidade para esse fundo imobiliário. Então é o seguinte, o GARI 11, ele era o GALG 11, que só tinha 5 imóveis logísticos simples. Ele captou do mercado um grande dinheiro, comprou mais renda urbana. Então a carteira é logística, renda urbana. Vai ser mais logística e um pouquinho menos renda urbana no futuro, tá? Ele vai fazer a venda de alguns imóveis aí para captar mais dinheiro e desenvolver o próprio fundo. Então, quando você investe nele, você está ali mesclando a sua carteira também. Você está renda urbana e está um pouquinho de logística. Com isso, ele vem recebendo essas rendas, recebendo os aluguéis e ele vem pagando as próprias dívidas com parte desses aluguéis e vem distribuindo os dividendos. Ele é um fundo que, como o GARI 11, é desde 2024 e tem 1,1 bi no seu patrimônio. A cota real valeria R$ 9,28, mas hoje o mercado está disposto a pagar R$ 9,08. Isso dá um desconto de 2% na cota, tá? Tem bastante cotista, 225 mil cotistas, uma liquidez de 5 milhões, pagou no último dividendo 9 centavos e tem um dividend yield nos últimos 12 meses de 11,38. Então isso é tudo que você precisa saber desse fundo imobiliário e por que ele vem vencendo os mercados. É pela qualidade que a gestão vem desenvolvendo aos poucos esse fundo, que para alguns casos ele está meio fora do radar ali, a gente fica nos outros fundos mais famosos. Tá? Então espero que você tenha entendido tudo do GARI 11, que é um fundo, a meu ver, minha opinião pessoal, não é sugestão de investimento, mas é um fundo bastante saudável, eu gosto bem dele, apesar da sua alavancagem que está, a meu ver, tá, pessoal? Minhas opiniões, está controlada, não tem nada de desespero, né? Os fundos precisam se alavancar um pouquinho para ter essa maior desenvolvimento, senão o fundo fica estagnado e isso não te dá retorno nenhum, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Se você gostou, um jeito de você me mostrar isso é deixando o seu like, aí se você inscreve no canal, se não é inscrito, ativando o sininho que eu faço o vídeo, você já recebe ele aí, tá? Deixa seu comentário sobre o GARI 11. Eu quero muito saber o que você vem achando desse fundo, se você o acompanha. E se você não conhecia, deixa aqui, que é uma novidade para você, que eu vou ficar feliz em responder seu comentário, tá bom? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.